Bem, pessoal, boa noite. Em nome aqui do Dr. Hudson, diretor da Escola da Magistratura, que não pôde estar aqui presente, quero saudar todos que comparecem, agradecer a presença de todos, em especial o desembargador Saul, que gentilmente trouxe seus alunos para prestigiar a palestra do Dr. Rodney Smolla. Eu já vou apresentar para vocês, mas antes de explicar que o Dr. Smolla está aqui no Brasil desde a semana passada, uma série de palestras, nos enriquecendo, contando um pouco do sistema americano. Eu tive a oportunidade de assistir uma aí em Itajaí ontem de manhã. E, claro, é interessante ver que é uma realidade bem diferente da nossa. Outra apreciação da lei, ele vai falar hoje aqui do papel dos juízes. Então, tudo isso é bastante interessante, é enriquecedor. Perguntaram os alunos aqui, vai cair no concurso? Não, não vai cair no concurso. Enquanto cidadão, saber como outras pessoas estudam, como outras pessoas trabalham. Então, apresentando então para vocês aqui o professor Marcelo Dantas, que ele representa a Univale, que é quem trouxe o Dr. Smolla ao Brasil. Dr. Smolla, que eu farei a apresentação na sequência. O nosso intérprete, vocês estão agraciados com o intérprete para a tradução consecutiva da palestra. Não sem delongas, porque vocês não vieram aqui para me escutar. O Dr. Rodney Smolla, ele é o reitor da Widener University, em Delaware, a Delaware Law School. Ele foi professor da University of Georgia School of Law, reitor da Richmond School of Law e da Washington and Lee University School of Law, presidente da University in Greenville, na Carolina do Norte. É autor do livro Free Speech in an Open Society, Liberdade de Expressão numa Sociedade Aberta, e da obra Deliberate Intent, A Lawyer Tells the True Story of Murder by the Book. Desculpa os sociólogos. Intenção Deliberada, um advogado conta a verdadeira história do assassinato pelo livro, a qual se tornou um filme pela FX Television. Então eu vou passar a palavra para o reitor Smolla, nós podemos compartilhar com seus conhecimentos. Dean Smolla, now it's your turn. We are very happy to have you here, receiving you here in our association. As I told you, here we are a judges association and we prepare students, prepare new judges. So here we have this side, they are students, our students, and the other side they are our guests here. So now it's your turn, as you have talked 45 minutes. Obrigado. Boa noite. I apologize, I cannot lecture in Portuguese. Eu sinto muito que eu não posso fazer a palestra em português. But we have a wonderful translator. Mas o tradutor é muito bom. I'll talk to you about three things tonight. Falarei sobre três coisas esta noite. First, I'm going to give you a very fast overview of the American legal system. Em primeiro lugar, eu vou fazer uma revisão rápida sobre a Constituição e o sistema judiciário americano. Secondly, I'm going to give you the entire 200-year history of the interpretation of the U.S. Constitution in 10 minutes. E depois, em 10 minutos, eu vou passar aqui um entendimento sobre os 200 anos de interpretação da Constituição. And then third, I'm going to take two current controversial topics. E em terceiro lugar, eu vou falar aqui sobre dois casos atuais que são bem controversos. Guns and sexual orientation. Que seriam as armas e a orientação sexual. To give you an example of the role of judges in American society. Para lhes dar um exemplo do papel dos juízes na sociedade americana. So first, the legal system. Vamos para o sistema jurídico legal. We have two systems of courts, just like Brazil, a federal system and a state system. Nós temos dois sistemas, né, do judiciário, das cortes, como aqui no Brasil, um do Estado e o outro federal. But we have no school to train judges. Só que não temos escolas para treinar os juízes. Our judges take no exams, they don't apply to be judges. Eles não têm que fazer testes, eles não se inscrevem para virarem juízes. Our judges are lawyers, law professors, political leaders. Eles são advogados, professores de direito, líderes políticos. Who get plucked out of their legal job and put into the court.
e são retirados do seu trabalho dentro da advocacia e são colocados dentro do sistema dos juízes. Our federal judges are all nominated by the President of the United States. Todos os juízes federais são nominados pelo presidente dos Estados Unidos. And then confirmed by our Senate. E confirmados pelo Senado. So we have 100 senators, 2 from each state, and you must get 51 votes. Nós temos 100 senadores, 2 por estado, e são necessários 51 votos. We have very few federal judges. Temos muito poucos juízes federais. About 900 for the entire United States of 300 million people. Cerca de 900 para todos os mais de 300... 900. Okay. So we have 3 levels. São 3 instâncias. The trial judges are called district judges. Os juízes da primeira instância são chamados de juízes do distrito. There are about 700 district judges. Há cerca de 700 desses juízes. Spread across the country. Espalhados por todo o país. In a small state like my state of Delaware. E em um estado pequeno como o meu, que é de Delaware, we have 4 federal district judges. Nós temos 4 juízes distritais federais. In big cities like New York, Chicago, Los Angeles, em cidades grandes como Nova York, Chicago e Los Angeles, we may have 20 or 30 or 40 judges. Pode haver 20, 30, 40 juízes. The second level are the appeals courts. A segunda instância é a de apelação. Very similar to Brazil, they are divided into regions. É muito similar aqui a do Brasil, eles são divididos por regiões. So there are 11 regions. Há 11 regiões. And each region covers several states. E cada região é responsável por vários estados. We have only 170 appeals judges. Nós temos apenas 170 juízes de apelação. On some of the appeals courts, there would be 10 or 12 judges. Em algumas dessas cortes de apelação há 10 ou 12 juízes. In the larger areas like New York or California, there might be 20 or 25 judges. E em regiões maiores como Califórnia ou Nova York pode haver 20 ou 30. And they sit with 3 judges in a panel that are randomly selected. E eles ficam com 3 outros juízes num painel, né, para decidir, que é selecionado aleatoriamente. And then we have finally 9 Supreme Court justices. E finalmente nós temos 9 juízes da Corte Federal. The federal judges have lifetime tenure. Os juízes dessa última instância, eles têm um salário para a vida toda. And their salary cannot be reduced while they sit. Sorry, estabilidade. Estabilidade. Me desculpe. Eles têm estabilidade para a vida toda. E é a Suprema Corte. Da Suprema Corte. Then we have state judges. E temos os juízes estaduais. In most American states, the judges are elected like politicians for any other office. E na maioria dos estados, eles são eleitos como os políticos. But in some states, they are selected in the same way that federal judges are selected. Mas em alguns estados, eles são selecionados da forma que os juízes federais são eleitos. The federal judges have independence because they can't be fired. Eles acabam ficando dependentes porque eles não podem ser despedidos. The state judges may have less independence because they have to get reelected. Os estaduais podem ficar um pouco mais independentes porque eles podem ser dependentes porque eles podem ser reeleitos. But they do have long terms like 8 years, 10 years or 12. Mas eles têm um período longo aí de 8, 10 ou 12 anos de serviço. Unlike most countries, in both criminal cases and civil cases, if there is a trial, the parties are usually entitled to a jury.
Diferentemente de outros países, caso haja Civil and criminal. caso haja um caso civil ou criminal, For most legal issues in the United States, the role of a judge is similar to what it would be in Brazil or in Europe or in China. e para a maioria dos casos, para esses juízes, o papel deles é muito similar ao que seria aqui ou em outros países. But the exception is in interpreting the United States A Constitution. exceção fica na interpretação da Constituição americana. So I'm going to the second part of my talk, Então eu passo agora a segunda parte da minha fala, which is the role of our judges in interpreting the U.S. que é Constitution. o papel dos nossos juízes em interpretar a Constituição americana. If I ask American law students or lawyers or law professors or even citizens, Se eu perguntar para os advogados, ou estudantes de direito, ou professores de direito, ou até mesmo os cidadãos, what is the most powerful branch of our government, qual é o ramo ou a parte mais importante do nosso governo, you might expect everyone to say it's the president. você pode esperar que todos vão responder que é o presidente. But that's not the answer. Mas não é essa a resposta. Some will say the president. Alguns dirão que é o presidente, Some will say the Congress. outros dirão que é o Congresso, And some will say the Supreme Court. e outros dirão que é a Suprema Corte. More than in most countries of the world, our Supreme Court has had a gigantic influence on our society. Na maioria dos países, como na maioria dos países, a nossa Suprema Corte teve uma grande influência no nosso país. So let me give you a history of that influence. Então eu quero passar aqui uma história a respeito, passar a história a respeito dessa influência. We can divide American history into three periods when it comes to the Supreme Court. Falando da Suprema Corte, podemos dividir a história americana em três partes. The first period we call the Marshall Court. O primeiro período é chamado da Corte de Marshall, For our famous early Chief Justice, whose name was John Marshall. cujo o chefe principal foi o famoso John Marshall. That court emphasized a number of important themes. Essa corte enfatizou vários temas muito importantes. The first was the supremacy of the federal laws over state laws. E a primeira foi a supremacia das leis federais em relação às estaduais. The second was the importance of the Constitution as the supreme law. E a segunda foi a importância da Constituição como a lei suprema. The third was the shocking decision E a terceira foi a decisão chocante, that the Supreme Court could say that the president had violated the de Constitution. que a Suprema Corte poderia dizer que o presidente havia violado a Constituição. And if the court said the president violated the Constitution, the president had to obey the court. E se a Corte dissesse que o presidente violou a Constituição, o presidente tem que obedecer à Corte. And that the court could say that the Congress violated the E Constitution, também a Corte poderia dizer que o Congresso violou a Constituição and the Congress had to obey the court. e que o Congresso teria que obedecer à Corte. This was unheard of in the history of the world. Isso nunca tinha sido ouvido em nenhum outro lugar na história do mundo. No king or queen had ever obeyed a court. Nunca um rei ou uma rainha já tinha obedecido à Corte. No parliament had ever obeyed a court. Nem um parlamento obedeceu à Corte. So that is why in the United States you can make the argument that the Supreme Court may be the most powerful. E é por isso que lá nos Estados Unidos podemos argumentar que a Suprema Corte é o ramo, a parte mais importante do governo. So I know that in Brazil there are many religions. Eu sei que há muitas religiões aqui no
Brasil. But it also has a very heavily Roman Catholic tradition. Mas há uma tradição bem pesada dos católicos romanos. And Catholics believe the Pope is infallible. E os católicos acreditam que o Papa é infalível. In the United States, we have a saying about the infallibility of the Supreme Court. E nós temos a mesma crença lá nos Estados Unidos, só que com respeito à Suprema Corte. Here it is. Eis como funciona. You're going to have to listen carefully. Eu vou ter que ouvir cuidadosamente. The court is not final because it is infallible. A Corte não é a última resposta porque ela é infalível. But the court is infallible because it is final. Mas ela não mas ela é infalível porque ela é a final. It's the last word. É a última palavra. The next period of time O próximo período stretched from before the American Civil War começa desde antes da Guerra Civil to just before World War II. para logo antes da Segunda Guerra Mundial. A long time, 100 years. Cerca de 100 anos, um longo período. Our Dark Ages. O nosso período negro. Here were the themes from that period. E vou dizer agora os temas desse período. Zero protection for civil liberties. Zero de proteção para proteção civil. No protection for freedom of speech. Nada de proteção para a liberdade de expressão. No protection for freedom of religion. Nada de proteção para a liberdade de religião. Very little protection for criminal defendants. Muito pouca proteção para a defesa criminal. No protection for privacy. Nada de proteção para a privacidade. So for 100 years, no protection for human rights in the modern sense. Então, durante 100 anos, nada de proteção para o ser humano dentro do que a gente tem na nossa concepção moderna. And then in a retreat from that first period, Então, num contraste com o primeiro período, expansion of the power of the states a expansão do poder dos estados and narrowing of the power of the federal e o government. estreitamento do poder do governo federal. The court had only one major passion: A corte tinha apenas uma paixão principal: to protect capitalism. proteger o capitalismo. So the court treated the Constitution as embracing free market capitalism. Então a corte abraçou a Constituição como abraçando o livre mercado do capitalismo. The court would strike down as a violation of the Constitution E ela consideraria como uma violação da Constituição any effort to protect workers, qualquer esforço para proteger os trabalhadores, any effort to control business. para qualquer esforço para controlar os negócios. Government had to stay out of regulation of the economy. O governo tinha que ficar fora do controle da economia. The court used many different parts of the Constitution to create this economic freedom. E a corte usou várias partes da Constituição para criar essa liberdade econômica. So protection for human rights was low down here. Então a proteção dos direitos humanos estava baixa And protection for business was high e a up here. proteção aos negócios estava lá em cima. This reached a crisis in the 1930s E isso atingiu uma crise nos anos 1930, because the United States was in a deep depression. porque os Estados Unidos estavam na Grande Depressão. Many Americans were unemployed. Muitos americanos desempregados, Poverty was around all over the country. a pobreza estava por todo o país, There had been a terrible drought that had ruined many American farms, houve uma seca terrível que arrasou várias fazendas and the country was desperate. e o país estava desesperado.
Franklin Roosevelt was elected president. O Franklin Roosevelt foi eleito presidente And to try to bring back the country, e na tentativa de reerguer o país, Roosevelt and his Democratic Party Congress o Roosevelt, juntamente com o seu Congresso dos democratas, passed hundreds of new laws. aprovaram centenas de novas leis. These laws regulated every part of the economy. E essas leis regularam cada parte da economia. They were often socialist type laws. E eram leis com uma vertente socialista. The people loved the new president and the people loved these attempts to save the country. O povo amou esse novo país e amou as suas tentativas de reerguer o país. But the United States Supreme Court, Mas a Suprema Corte Americana, which was still at the end of this middle period, que ainda estava já no fim desse segundo período, struck down as unconstitutional entendeu isso como inconstitucional. law after law after law after law. E isso ela foi derrubando lei após lei após lei. Franklin Roosevelt was frustrated and angry. O Roosevelt ficou frustrado e muito bravo. He called the justices 9 old men. 9 old men. Ele chamou todos esses magistrados de os 9 velhos, Who were obstructing the attempt to save the country. que estavam obstruindo a sua tentativa de reerguer o país. But he had a bright idea. Mas ele teve uma ótima ideia. The people who wrote the U.S. Constitution made a mistake. As pessoas que escreveram a Constituição Americana cometeram um erro. They spelled out that we have one president. Eles escreveram ali que há um presidente. They spelled out that we have one vice president. Eles deixaram claro que há um vice-presidente. They explained how many senators there would be, 2 for each state. Eles explicaram ali que haveriam 2 senadores por estado. They explained how many representatives there would be in our lower house of representatives. E eles explicaram ali quantos deputados haveriam. But they made a dumb mistake. Mas eles cometeram um erro bobo. They forgot to say how many justices should be on the Supreme Eles Court. esqueceram de dizer quantos magistrados deveriam haver na Suprema Corte. There's no number in the Constitution. Não há nenhum número sobre isso na Constituição. They left it to Congress and the President to pass laws on how many justices there would be. Eles deixaram isso para o presidente, para a Suprema Corte decidirem quantos magistrados haveriam. It would be like in football Seria como no futebol, if we said, se disséssemos, play however many players you want. jogue quantos jogadores quiserem, Put however many goalies you want. ponha quantos goleiros vocês quiserem. And so Roosevelt said, Então o Roosevelt disse, we will add nós vamos adicionar more justices. mais magistrados. Let's have 15. Vamos ter 15. If we have 15, they will no longer strike down all the Se a laws. gente tiver 15, eles não vão mais derrubar essas novas leis. Because I'll add 6 more that will vote my way. Porque eu vou colocar outros 6 que vão votar por mim. Yet, the country rebelled against Roosevelt's plan. No entanto, o país se rebelou contra esse plano do Roosevelt. Even though the country agreed with Roosevelt that the Supreme Court was the problem, Mesmo que o país concordasse com o Roosevelt que a Suprema Corte é um problema, the Democrats on Roosevelt's side os democratas do lado do Roosevelt and the Republicans against him e os republicanos contra ele, all rejected the plan. todos rejeitaram esse plano. This shows how much Americans had come to respect the independence of the court. Isso mostra como os americanos passaram a respeitar a independência da corte. So even though the plan was legal, Mesmo que o plano fosse legal, it was perceived as cheating. ele foi entendido como se
fosse uma traição, como estivesse traindo. as inconsistent with our history of independence and respect for the court. E uma inconsistência com a história de respeito para com a corte. So Roosevelt was humiliated. Então Roosevelt ficou humilhado. But Porém, some justices retired, alguns magistrados se some aposentaram, justices died, outros morreram, and in a few years, e em poucos anos he was able to put new justices on the court that were sympathetic with his views. ele conseguiu colocar outros magistrados na corte que tinham simpatia com seus pontos de vista. And so in the year 1937, Então, em 1937, not a famous year, não é um ano famoso, except in this area, com exceção desta área. the court flipped American constitutional law upside down. A corte virou a Constituição de cabeça para baixo. And began the new modern era, E começamos a nova era moderna, which we are in today. na qual estamos hoje. Now, there is no constitutional protection for business on economic matters. Agora não há mais proteção constitucional aos negócios, empresas e a assuntos econômicos. The court has said economic issues are for politics. A corte disse os assuntos econômicos são para os políticos. If the left prevails and you want a more socialistic system, you get it. Se a esquerda prevalecer e quiser um estilo mais socialista, é isso que terão. If the right prevails and there's less regulation, you get it. Se a direita prevalecer e quiser menos restrições, menos controles, vocês vão conseguir isso também. The Constitution is agnostic, you know that word? A Constituição é agnóstica On economic matters. em respeito aos assuntos econômicos. In that same period, No mesmo período, the court began an explosion of protection for human rights. a corte começou uma explosão de direitos, de leis para os direitos humanos. So it was protection for business here and human rights here, and then suddenly Então era, human rights here, business here. então era proteção ao negócio lá em cima, direitos humanos embaixo, e de repente o jogo se virou. And so in this modern era, we have hundreds of cases protecting freedom of speech. Então nessa era moderna nós temos centenas de casos protegendo a liberdade de expressão. Many cases on religious freedom. Muitos casos sobre liberdade religiosa. Many cases on the rights of criminals. Muitos casos sobre os direitos dos criminosos. Many cases on privacy and sexuality. Muitos casos sobre a privacidade e a sexualidade. That modern period is now 80 years old. E esse período moderno está hoje com 80 anos de idade. In the last 40 years, E nos últimos 40, the Supreme Court has made many controversial decisions in the human rights area. a Suprema Corte tomou muitas decisões controversas na área dos direitos humanos. In my life as a professor and a lawyer, Na minha vida como professor e advogado, from when I was a law student desde quando eu era um estudante until today, até hoje, the United States Supreme Court has been equally divided between conservatives and liberals. a Suprema Corte americana está igualmente dividida entre os conservadores, In my entire professional life, entre os conservadores e os liberais. Na minha vida profissional, there have always been 2 or 3 or 4 brilliant conservatives on the court, sempre houve 2, 3 ou 4 conservadores brilhantes na corte, and 2 or 3 or 4 equally brilliant liberals on the e court. 2, 3 ou 4 igualmente brilhantes e liberais.
and usually one or two right in the middle. E geralmente um ou dois que ficam no meio. And they sometimes vote with the conservatives, Às vezes eles vão com os conservadores and they sometimes vote with the e às liberals. vezes eles votam com os liberais. And so many important opinions are 5-4. Então, em muitas decisões importantes, o placar é 5-4. And it goes back and forth, liberal, conservative, depending on the area. E fica, dependendo da área, fica para o lado dos conservadores ou dos liberais e vice-versa. With two exceptions. Com duas exceções. The conservatives and liberals have both advanced protection for women. Ambos, os conservadores e os liberais, têm uma proteção muito grande para o direito das mulheres. And the conservatives and liberals have both advanced protection for freedom of speech. E ambos têm uma proteção muito avançada a respeito da liberdade de expressão. Those are often 9-0 or 8-1 decisions. E esses tipos de decisão têm geralmente um placar de 9-0 ou de 8-1. In addition to the change in human rights, has been a change with regard to equality. Em adição às mudanças dos direitos humanos, houve uma mudança a respeito da igualdade. In the middle period, there was no respect for equality. No segundo período, que é o do meio, não havia nenhum respeito pela igualdade. In the middle period, the court approved of slavery. Foi quando a corte aprovou a escravidão. And even after the Civil War, the court approved of racial segregation. E mesmo depois da Guerra Civil, a corte ainda aprovava a segregação racial. In the middle period, women had no rights. Nesse período do meio, as mulheres não tinham nenhum direito civil. They could not vote Não poderiam votar until 1920, até 1920. and that took an amendment to the Constitution. The court did not give them the right to vote. E a Suprema Corte não deu esse direito para elas. Foi necessário uma emenda à Constituição. They could not be in the professions. They couldn't be lawyers or judges. Elas não poderiam ser profissionais como advogados ou juízes. But in the new modern epoch, Mas nessa nova era moderna, the court was very strongly protective of blacks and women and other minorities. a corte ficou com uma proteção muito grande a favor das mulheres, dos negros e de outras minorias. So I will now go to the third part of my talk. E agora eu vou partir para a terceira parte aqui da minha fala. Two examples of the complexity of how American justices approach the Constitution. Dois casos complexos para a gente ver como os americanos abordam a Constituição. The first involves guns. O primeiro é sobre armas. The U.S. Constitution has in its Bill of Rights the Second Amendment. Os americanos, a Constituição tem na sua Declaração de Direitos a segunda emenda. It is a very strange sentence. E é uma redação muito estranha. If I was an English teacher, I would give the writer a bad grade. Se eu fosse professor de inglês, eu daria uma nota muito ruim para quem escreveu. Here is the sentence. E eis a frase. A free militia being necessary to a free state, Uma milícia livre para um Estado livre, the right to bear arms shall not be infringed. o direito de portar armas não será infringido. That's a paraphrase, but that's basically the sentence. Estou parafraseando, mas a redação é basicamente essa. That's a confusing sentence. É uma frase confusa. First, what's a militia? Primeiro, o que é uma milícia? 200 years ago in the United States, 200 anos atrás, nos Estados Unidos, Americans were very suspicious of professional armies. os americanos suspeitavam muito dos exércitos profissionais. Because the British had a professional army Porque os britânicos tinham um exército profissional that had oppressed
the Americans. que havia oprimido os americanos. And so farmers and merchants and average people formed a people's army. Então os fazendeiros, os mercadores, eles acabaram se juntando e formaram um exército do povo To fight the Revolutionary War. para lutar na guerra revolucionária. When the Constitution was created, E quando a Constituição foi criada, it allowed for a national army. ela permitiu um exército nacional. But the people were very suspicious of the military. Porém, as pessoas, o povo eles desconfiavam muito desse exército profissional. So they wanted a constitutional guarantee Então eles queriam uma garantia constitucional that the right to form a people's army, a militia, de que o direito do povo fazer o seu exército, ou seja, uma milícia, could not be taken away. não fosse tirado. If you accept that view of the Second Amendment, E se você aceitar este ponto de vista da segunda emenda, then Americans have no right to own guns as individuals. então os americanos não têm direito de portar armas como indivíduos. They just have a right to form a people's army to fight a dictator. Então eles só têm o direito de formar um exército do povo para lutar contra um ditador. And in modern times, we don't have militias. E nos tempos modernos nós não temos milícias. For most of the history of the Constitution, Pela maior parte da história da Constituição, it was assumed that the Second Amendment was a militia amendment and not a right to own a gun. presumia-se que a segunda emenda era a respeito de uma milícia e não pelo direito de portar arma. But in 2006, an alternative explanation of history arose. Porém, em 2006, um novo ponto de vista sobre essa emenda surgiu. The 5 conservative justices on the court, Os 5 magistrados conservativos da corte, I should say 4 plus 1 middle justice, eu diria 4 e mais um que estava no meio, said that the second part of the sentence disseram que a segunda parte daquela frase stands alone fica ali sozinha as an individual right to possess a gun. como um direito de cada um portar a sua arma. So just as an individual has freedom of speech or freedom of religion, Assim como o indivíduo tem a sua liberdade de expressão ou de religião, an individual has a personal right of self-defense, and that includes the right to carry a gun. o indivíduo tem o direito à autodefesa, o que inclui portar uma arma. So, to show you the complexity, Então, para demonstrar a complexidade, who has the better understanding of history? quem tem uma melhor compreensão da história? So here's a fascinating story. E eis uma história fascinante. The writer of the Second Amendment was James Madison. O redator da segunda emenda foi James Madison. James Madison is not as famous to you as Thomas Jefferson or George Washington, Ele não é tão famoso aqui como Thomas Jefferson ou George Washington, but intellectually he may be the most important, mas intelectualmente ele é o mais importante, because he actually wrote most of the U.S. Constitution, porque foi ele que de fato escreveu a maior parte da Constituição, including the Second Amendment. incluindo a segunda emenda. He came from Virginia, Ele veio da Virgínia and he often took provisions from the Virginia Constitution and then wrote them into the Bill of Rights. e ele geralmente trazia as provisões do direito da Virgínia e incluía na Declaração de Direitos. So Virginia was a pioneer in religious freedom. Então o estado da Virgínia foi pioneiro a respeito da liberdade religiosa. And Madison put that in the Bill of Rights in the American First Amendment. E o Madison trouxe isso para a Constituição na primeira emenda. Well, Virginia had a right to bear arms. E lá na Virgínia eles tinham o direito de portar armas.
But it was clearer that it was a militia right. Porém, era muito claro que era um direito de milícia. And here's how we know. E é assim que a gente sabe. It had one additional sentence, Ela tinha uma frase adicional, which was that if you were religiously opposed to fighting in a war, you could not be forced into the militia. que era o seguinte: se por uma questão religiosa você não pudesse lutar em uma guerra, então você não poderia se opor à milícia. So that seems to be an indication that it must be a militia right and not an individual right. Então isso é uma indicação de que deve haver um direito de milícia e não um direito individual. Because you don't need a religious objector provision unless it's part of being forced into the army. Porque você não precisa uma objeção religiosa, ao menos que você seja forçado a participar do exército. But what is the conservatives' response to what I've just told you? E qual é a resposta dos conservadores a respeito disso? Justice Scalia, who recently died, Scalia, Anthony Scalia, que morreu recentemente, who wrote the opinion, que escreveu a opinião, said two things. disse duas coisas. First, he pointed out that that sentence did not make it into the Second Amendment. Primeiro ele apontou o fato de que essa frase acabou não entrando na segunda emenda. So maybe at the federal level they wanted to be different from Virginia. Talvez a nível federal eles quisessem ser diferentes do que do estado da Virgínia. And then he said it may have been that the militia was one of the reasons for the right to bear arms. Talvez, ele disse, a milícia fosse um dos motivos, das razões, pelo quais as pessoas pudessem portar armas. But that didn't mean it was the only reason. Mas não significava que era a única razão. And self-defense could have also been a reason. A autodefesa também poderia ter sido uma razão. So I'll end with a final example. Eu vou terminar com um último exemplo. Through our 200 years, Através de 200 anos, we have repeatedly faced the question repetidamente nos deparamos com a questão of whether there are constitutional principles that exist se há princípios constitucionais que existem that are not actually written que in não the estão de Constitution. fato escritos na Constituição. And we have repeatedly said, yes, there are provisions that are constitutional, though they are not written in the E Constitution. temos dito repetidamente que sim, há provisões que não estão escritas, mas são subentendidas. For example, the power of our Supreme Court to strike down actions of the President or the Congress is not in the Por Constitution. exemplo, o fato de que a Suprema Corte pode derrubar algumas ações do presidente ou do Congresso não estão escritas na Constituição. So the very basis of all of our Supreme Court opinions Então, a própria base das opiniões a respeito da Suprema Corte is not actually in the Constitution. não está lá na Constituição. We have rules involving the President. Temos leis a respeito do presidente. A president cannot be sued for damages for things the president does while in office. O presidente não pode ser processado por danos que ele venha a causar enquanto exerce a presidência. So if President Obama makes a decision that damages someone, Então, se por exemplo o Obama toma uma decisão que cause dano a alguém, or President Trump does the same, ou se o presidente Trump faça o mesmo, they cannot be sued. eles não podem ser processados. But that's not in our Constitution. Mas isso não está na The Constituição. court said it's inferred, but it's not written down. A Corte diz isso, nós deduzimos isso daí, mas não está escrito. In that middle period when the court protected business so passionately, Durante aquele período do meio, quando a Corte protegia com muita paixão os negócios, it often relied on principles not written in the Constitution. a Corte geralmente teve como base princípios que não estavam escritos na Constituição. Or would use
very general words like the word liberty. Ou usariam palavras muito genéricas, como, por exemplo, a palavra liberdade. When the court changed in 1937 and entered the modern period, Em 1937, Em 1937, quando a corte mudou, adentrando ao período moderno, it criticized making up these sorts of provisions that were not in the Constitution. ela criticou o fato de criar essas provisões que não estavam escritas. But then, in the middle part of this modern period, Mas daí, na metade desse período moderno, the court began doing it again, a corte começou a fazer isso de novo. but not for business, Não para proteger os negócios, but for human privacy on matters relating to sex. porém para os direitos humanos com assuntos relacionados ao sexo. The beginning was a case in the 1960s. O começo foi nos anos 1960, The state of Connecticut, o estado de Connecticut, which was very heavily Roman Catholic, que tinha uma predominância muito forte dos católicos romanos, had a law prohibiting the use or purchase of contraceptives without a doctor's prescription. era proibido comprar qualquer tipo de contraceptivos sem uma receita médica. You could not buy a condom. Não dava para comprar uma camisinha, You could not get birth control não pills. dava para comprar anticoncepcionais. You couldn't buy any contraceptive device Nenhum tipo de dispositivo contraceptivo, unless you went to your doctor a menos que você fosse ao médico and the doctor certified that you had to have the contraception. e o médico garantisse que você tivesse que usar esses métodos contraceptivos For health reasons. por questões de saúde. And so there was a married couple in Connecticut Então houve esse casal, né, eles eram casados no estado de Connecticut, that did not want to have any babies, e eles não queriam ter filhos, but they wanted to have sex all the time. mas eles queriam fazer sexo o tempo todo, But they could not get any birth control device mas não tinha como ter nenhum método contraceptivo. unless they went to the doctor and the doctor lied and pretended that the woman needed it and wrote the prescription. Menos que eles fossem ao médico e o médico mentisse, fingisse, fazendo a receita, dizendo que eles precisavam desse método. That law went to the Supreme Court, A lei foi à Suprema Corte. and the Supreme Court said the Connecticut law violated their right to privacy. E a Suprema Corte entendeu que aquela lei violava o direito de privacidade. But there is no right to privacy in the U.S. Constitution. Porém, não há um direito de privacidade na Constituição americana. There's nothing about sex in the U.S. Não há Constitution. nada a respeito de sexo na Constituição. The framers had a lot of sex. Thomas Jefferson performed a lot of sex, Thomas Jefferson, eles faziam muito sexo, but he didn't write it down. mas eles escreveram sobre isso. But the court used many different theories Porém, a Corte usou várias teorias diferentes to say this is an implied right. para dizer que isso estava ali subentendido. That then led to a revolutionary series of cases. E isso iniciou uma série de casos que revolucionaram. First, the court said that unmarried people had a right to buy contraceptives. Primeiro, a Corte disse que casais que não eram casados tinham o direito de comprar métodos anticoncepcionais. In maybe the most controversial decision of the modern period, E talvez a decisão mais controversa desse período moderno, in 1972, em 1972, in Roe v. Wade, Roe versus Wade, no caso, né, Roe versus Wade, the court said this implied right included abortion. a Corte entendeu que o que podia ser subentendido incluía o aborto. And 2 years ago, E 2 anos atrás,
the court said it included a constitutional right to same-sex marriage. Ela entendeu que também incluía um direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. So these are examples of the extraordinary role that judges play in the United States in shaping the history of the country. Então esses são alguns exemplos de como os juízes exercem um papel extraordinário ao moldar todo o cenário lá nos Estados Unidos. Maybe good, maybe bad, Talvez bom, talvez não tão bom assim, but deeply ingrained in American society. mas profundamente enraizado na sociedade americana. So I will take some questions. E agora eu vou aceitar aí que vocês perguntem o que vocês quiserem. Okay, thank you very, very much, Dr. Smolla. Before, I'd like to, desculpa, não sei se falam inglês ou português. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ele está disponível para perguntas agora. Queria então saber se alguém quer fazer algum questionamento ao Mr. Smolla sobre o que ele falou ou alguma dúvida que tenha sobre o sistema americano. Desembargador Arthur. A Constituição americana não tem um catálogo de direitos fundamentais de primeira geração, o que nós temos aqui no Brasil, alguma coisa semelhante assim, pelo que deu para ver, em face das liberdades que não estão escritas, em face da privacidade, alguma coisa nesse sentido, assim, eles não têm um catálogo, digamos assim, como nós temos no artigo 5º. Not a catalog with any length or detail. Não há um catálogo com uma extensão ou detalhe. So when the Constitution was first proposed, Quando a Constituição foi primeiramente proposta, there were no rights listed. não haviam direitos listados. But people were suspicious of the absence of any rights. As pessoas tinham uma suspeição a respeito de quaisquer direitos, And so there was a deal então houve um acordo to add to the Constitution de adicionar para a Constituição the Bill of Rights, a Declaração de Direitos, which is very short, que é bem curta, 10 amendments. 10 emendas. Freedom of speech, Liberdade de expressão, freedom of assembly, liberdade de congregação, freedom of de religion, religião, right to bear arms, direito de portar armas, and a small few additional rights dealing with criminal law and process. e mais alguns outros detalhes menores envolvendo as leis criminais e processuais. But that's all. Mas é só isso. And then in the entire history, since the first 10 amendments, E durante toda a história, desde essas 10 emendas, there have only been 17 more, houve apenas outras 17 a mais. and only 4 that matter. E apenas 4. 13 abolishing slavery, 13 abolindo a escravatura, 14 guaranteeing equality, a 14 garantindo a igualdade, 15 guaranteeing the right to vote regardless of race, 15ª garantindo o direito de votar and 19 giving women the right to vote. e 19 garantindo que as mulheres pudessem votar. So instead of a catalog, Então, ao invés de ter um catálogo, we have a history of the judges creating the rights through judicial decision. a gente tem uma história onde os juízes criaram esses direitos através das decisões da corte. One final interesting point about the Bill of Rights. Último detalhe aqui interessante a respeito da Declaração de Direitos. The 9th Amendment A 9ª emenda states that the listing of certain rights declara que listar alguns direitos should not be construed as disparaging the existence of other rights that are not listed. não deveria ser interpretada como desrespeitando outros direitos que já estão listados. So this creates some legitimacy to the court adding to rights over time. Então isso dá legitimidade à corte adicionando outros
outras leis ao longo do tempo. Mais alguém, pessoal? Pode fazer, pessoal, faz aqui. First, I would like to thank you for your lecture. I would like to question you about what do you think that are the chances of changing the second Yes. amendment? I've seen the protests, the debate about this after all of these serial killing in schools. Right. I like to. Yes. Estava perguntando as chances de alterar a segunda emenda. The justice who lost that Second Amendment case O magistrado que perdeu esse caso a respeito da segunda emenda, was a liberal justice named John Paul Stevens. John Paul Stevens, e era um magistrado liberal. Last week, he proposed that we repeal the Second Amendment. Semana passada ele propôs que nós rejeitássemos a segunda emenda. And there's great support among many young people in America to do that. E há grande apoio dos jovens lá na América para fazer isso. And the horrible line of shooting after shooting after shooting is causing more people to think that might be a good idea. E os casos que causam grande horror de tiroteio após tiroteio reforçam a ideia de que sim, isso deveria ser feito. And personally, I would love to see the Second Amendment repealed. E pessoalmente, eu adoraria ver essa segunda emenda rejeitada. But I am not optimistic. Mas eu não sou otimista. It is a very difficult process. É um processo muito difícil. First, Congress must propose the amendment. Primeiro, o Congresso vai ter que propor a emenda. And then 3/4 of the states must vote for the amendment. E 3/4 dos estados vão ter que aprovar a emenda. And so, history teaches it is almost impossible. A história nos ensina que isso é quase impossível. More likely would be the Supreme Court changes its personnel. Seria mais provável que a Suprema Corte trocasse os seus magistrados. If some conservative justices retire. Se alguns conservadores se aposentarem. And there was a liberal president committed to gun control. E se houver um presidente liberal comprometido com o controle de armas. So not President Trump. Que não é o Trump. And enough new justices were on the court. E ter um número suficiente de magistrados novos na corte. They would have the freedom to look at that case and say, we think that prior court got it wrong. E eles teriam então a possibilidade de analisar o caso e falar, bom, a corte antiga entendeu isso aqui de forma errada. That might take 5 years from now, but that could conceivably happen. Talvez levaria uns 5 anos a partir de agora, mas há uma possibilidade. So I know it's late and students need to go, but I'm happy if the group wants to be dismissed to stay for some people that they want and answer some Eu questions. sei que já está tarde, que os alunos talvez tenham que voltar. Aqui eu libero, quem quiser sair estão liberados, porém fiquem à vontade para continuar perguntando. Então, pessoal, quero aproveitar, ela tinha pedido antes. I was asking you about the procedure to approve the amendment. I will explain. Okay. Eu queria perguntar do procedimento para aprovar a mudança da emenda, mas ele já explicou. A Luísa aqui. Aqui no Brasil, a gente tem a aposentadoria, que o ministro, quando atinge uma certa idade, tem que deixar o Supremo. Nos Estados Unidos é assim também ou só com a morte? Supreme Court justices, like popes, Os magistrados da Suprema Corte são como os papas, eles servem para sempre. E o professor Rogério, a Constitutional Law Teacher. Eu tenho duas perguntas para o senhor. Uma primeira pergunta sobre o seu livro, sobre a liberdade de expressão.
a relação entre liberdade de expressão e discurso do ódio no direito norte-americano. E a segunda pergunta seria sobre o controle de constitucionalidade, judicial review. Muitos autores, como o professor Jeremy Walden, são críticos do sistema de controle de constitucionalidade. Eu queria saber a sua opinião sobre o papel do controle de constitucionalidade numa sociedade democrática. Let me do the first question. I'm not sure I understand the second. Vamos começar pela primeira. So in the United States, we have a radical protection of freedom of speech. Lá nos Estados Unidos há uma proteção radical do direito de expressão. And I can tell the story in just a few minutes. E vou contar essa história rapidamente. There have been two competing theories of free speech. Houve duas teorias conflitantes a respeito da liberdade de expressão. The first is the order and morality theory. A primeira é a teoria da ordem e da moralidade. The second is the marketplace of ideas theory. A segunda é o mercado de ideias. Our free speech law began 100 years ago around World War I. A nossa lei de liberdade de expressão começou cerca de 100 anos atrás, ao redor da Segunda Guerra Mundial. And for the first 50 years, E pelos 50 anos seguintes, the order and morality theory dominated. a teoria da ordem e moralidade dominou. And it is the theory that most civilized nations follow. E é a teoria que a maioria dos países civilizados segue. And that theory allows government to ban hate speech. E essa teoria permite que o governo proíba discursos de ódio. And the rationale is that hate speech does not contribute anything serious to the exposition of ideas. E a ideia principal é que um discurso de ódio não contribui em nada a uma exposição de ideias. And whatever slight contribution to truth it might have. Por menor que seja a sua contribuição à verdade, That is outweighed by society's interest in both order and morality. essa verdade fica contrabalanceada pela sociedade, tanto na ordem quanto na moralidade. This theory reached its high point in 1952 Ela atingiu seu ponto alto em 1952, in a case from my hometown, Chicago. num caso da minha cidade natal, que é Chicago. Racist white supremacy groups Grupos racistas de brancos were passing out leaflets criticizing black people in Chicago. eles distribuíam folhetos criticando a população negra de Chicago. There was a law prohibiting such racial disparagement. Houve uma lei proibindo uma atuação racista assim. And so the man passing out the leaflets, Então, aqueles que estavam distribuindo os folhetos, whose name was Beauharnais, a French name, Beauharnais era o nome de um deles, was arrested and convicted. ele foi preso e sentenciado. He took his case to the U.S. Supreme Court, Ele levou o caso à Suprema Corte Americana. and the Supreme Court said his pamphlets were not protected as free speech. E a Suprema Corte disse que os seus panfletos não eram protegidos pela lei da liberdade de expressão. The court used the order and morality theory. A Corte usou a teoria da ordem e da moralidade. The justice who wrote the opinion was Felix Frankfurter. Felix Frankfurt foi o juiz que escreveu aí essa opinião. Who was the only Jewish member of the court Que at the era, time. que era o único membro judeu da corte naquela época. And he referred to Hitler and the propaganda against Jews. E ele fez uma referência ao Hitler e toda a sua propaganda contra os judeus. And the history of racism in Chicago. E a história do racismo em Chicago. And said that the state is justified in preventing this kind of racist speech. Dizendo que o Estado tinha uma justificativa em evitar esse tipo de discurso racista. And then in the 1960s, everything flipped upside down.
Daí, nos anos 1960, tudo virou de ponta cabeça. And the court rejected the order and morality theory A corte passou a rejeitar a teoria de ordem e moralidade and adopted the current view, e adotou o ponto de vista atual, which dates back to a famous justice named Oliver Wendell Holmes. Wendell Holmes é o nome do magistrado que deu origem a essa nova teoria. And it is an extreme theory that gives extreme protection for free speech. E ela é uma teoria extrema que dá proteção extrema à liberdade de expressão. And Holmes said we have to tolerate speech that we loathe, E o Holmes disse que nós temos que tolerar esses discursos que nós não aceitamos and believe fraught with death. We treat the speech as fraught with death. e temos que tratar esses discursos como a naturalidade que como algo natural, como a morte é natural. Nós temos que aceitar isso como algo natural. Unless it will immediately result in violence. Senão isso vai resultar em violência imediata. So today we allow racist groups like the Ku Klux Klan Então, to exist. hoje nós permitimos que alguns grupos raciais existam, né, como o Ku Klux Klan. We allow American Nazis to march through Jewish neighborhoods with swastikas. Nós permitimos que alguns nazistas, né, neonazistas, marchem pelas vilas judaicas expondo as suas suásticas. And this erupted last summer in Charlottesville, Virginia, where the University of Virginia is located. E o que resultou, né, agora no último verão, no caso de Charlottesville, onde fica a universidade. These two views continue to battle in American thinking, but right now the marketplace theory has the dominant position. E essas duas ideias ficaram aí conflitando durante um tempo, porém hoje a teoria do mercado de ideias prevaleceu. However, that is our rule on the street and on the internet. Independente de qual seja a regra na rua ou na internet, Which we treat as the marketplace. que nós tratamos como mercado, o lugar do mercado, But we follow the order and morality theory in many other more closed parts of society. nós seguimos a teoria da ordem e da moralidade em outras partes da sociedade. So the order and morality theory applies inside a workplace. Então, dentro de um ambiente de trabalho, é aplicada essa teoria da ordem e da moralidade, por exemplo. Or inside a school. Ou dentro de uma escola. So I could wear a swastika if I'm a racist in the park, Se eu for um racista, por exemplo, eu posso usar uma suástica, mas lá no parque. but I can't wear it into the school building Mas não pode dentro da escola. or bring it to work with me, Ou trazer para o trabalho comigo, as examples. ou como exemplos. I didn't understand the second Tá question. certo? A segunda pergunta seria a relação entre o controle de constitucionalidade, o judicial review, e uma sociedade democrática. Okay. Sure. So I'll end with this. The question is the tension between the power of the courts to strike down laws Há uma tensão aí, né, entre os poderes, uma referência à Suprema Corte em derrubar algumas leis and democracy. e a democracia. And so the most honest answer A resposta mais sincera is that judicial review is anti-democratic. é que o controle judiciário é antidemocrático. But that could be a good thing. Porém, isso poderia ser algo bom. And the modern view is that we leave to politics decisions in which we trust the political system to fight it out fairly. E a nossa visão moderna é que nós deixamos a política que tome as decisões sobre temas dos quais nós confiamos que eles vão tomar decisões certas. So in economic matters, Então, questões econômicas, or things like healthcare or education, ou, assistência social, ou plano de saúde,
the courts don't intervene. a corte não vai intervir. But if we are suspicious that the political system will be fair, Mas se nós tivermos qualquer receio de que o sistema político será justo, because it will suppress minority people or minority views, porque ele vai suprimir algumas visões de algumas minorias, then the court will intervene on behalf of the minority. então a corte vai intervir protegendo as minorias. So often in free speech cases, the speech is offensive and most of us would not like it. Então, por exemplo, em casos de liberdade de expressão, geralmente essa expressão é ofensiva. And often in religious liberty cases, the religious view is outside the mainstream of what most of us would think. E em liberdade religiosa, os casos nessa vertente são sobre casos que a maioria de nós acharia estranho ou não gostaria. And in protection for African Americans or women or gays and lesbians, E na proteção de afrodescendentes, ou de gays, ou de lésbicas, the American view would be we want the courts to be sure the decision is fair and not based on prejudice. nós queremos ter certeza de que a corte vai ser justa e não vai ter nenhum tipo de preconceito. Obrigado. Thank you very much, Dr. Smolla, for your nice talk. Pessoal, desculpa que eu sei que tem pessoas que ainda tinham perguntas, é que nossos limites eram 8h30, o Dr. Smolla tem outro compromisso a seguir. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Alguns têm aula, né, desembargadora? Nós vamos voltar para a aula agora. Mas, mais uma vez, eu tenho que só agradecer a Univale por nos ajudar, nos proporcionar esse encontro no dia de hoje, que eu acho que agrada a todos conhecer a cultura de outro país. Thank you very, very much. Então, obrigada, está encerrado.